lá, assim que você acessar o Trello, você vai ter a oportunidade de criar um quadro, que é onde você vai organizar o seu conteúdo. Então, você vem aqui, ó, criar um quadro, dá um nome para ele, vou colocar o nome de exemplo, só para mostrar para vocês como que funciona. E aqui, ó, você tem a possibilidade de colocar qualquer outra figura, né? Tem muita quantidade de figura aqui, que aí pode fazer diferenciar, né, para você, ou uma cor. Vou colocar um roxinho aqui. E aí, ó, tem que colocar o nome e aí você vem criar quadro. Quando você cria o quadro, você vai ter várias opções aqui de coisas que depois você pode olhar com calma, né? E aqui são as listas que você vai criar. Por exemplo, eu gosto muito para fazer o planejamento de conteúdo, eu deixo um quadrinho aqui só de processos, né? Eu fico com ele aqui de processos, onde eu coloco ideias, tudo que eu tiver de ideia, eu venho aqui e anoto. Eu já tenho ele aplicativo no celular, então eu venho aqui dentro e anoto tudo. Eu vou mostrar por dentro como que é. Só vou primeiro mostrar essa primeira parte aqui para você entender como que funciona. E aí, como eu sempre falo muito, é muito importante que você separe as categorias do seu conteúdo. As categorias, elas vão te ajudar a diversificar o seu conteúdo nas redes sociais. Então, é muito importante que você faça essa separação de categorias, que a gente costuma chamar, inclusive, como linha editorial. E aí, depois que você salva, né, você deixa suas ideias, sua categoria, você pode criar, tipo, um cronograma aqui, ó, onde você vai conseguir saber o que você tem que fazer naquela semana, né? Onde você pode se organizar, se planejar. Então é legal você ter um cronograma aqui também. E aí você pode ter várias outras coisas aqui. E essa coluna aqui eu gosto de deixar para algumas coisas que me facilitem o dia a dia. O que eu posso fazer, sei lá, ideias, figuras, né? Cores que eu quero anotar, por exemplo. Eu gosto de ter um layout, né, coerente. Não precisa estar certinho, mas é importante que ele esteja coerente. Então, eu gosto de deixar anotado as cores, né, os nomes das cores, né, porque eu uso lá no Canva, então é importante que eu sempre mantenha as mesmas cores. Letras também. Então, eu posso deixar isso tudo aqui anotadinho. Então, essa daqui vai ser a minha coluna de coisas que eu posso deixar anotadas que vão me facilitar na hora de colocar. Por exemplo, fotos também, se você tiver, pode deixar tudo guardadinho aqui, ou um link onde você acesse rápido. Então, você vai ter um lugar unificado para você ter toda a sua questão aí de conteúdo, de como buscar. E aí, depois que eu faço as categorias, eu vou deixando, vou criar uma coluna para cada categoria. Por exemplo, quem sou eu? Vou adicionar mais uma aqui, tipo, inspirações. Eu gosto muito de falar de estratégias, então eu tenho uma categoria de estratégias. Eu posso colocar aqui também memes, né? Posso fazer de algum projeto, por exemplo, o Comunidade, Sinergia é um dos projetos, então sempre clicando em adicionar. Então, tá vendo? Essas são as minhas categorias. Depois que eu crio essas categorias, eu crio uma de postados para eu saber o que já foi postado e o que não foi. E vocês vão entender como que eu vou fazendo isso, como que eu vou colocando. Postados ou programados. E aqui, ó, por exemplo, quem sou eu? Igual eu já coloquei, já fiz um post lá, 10 verdades e uma mentira sobre mim. Aí eu posso colocar, outro dia eu coloquei 5 fatos aleatórios sobre mim. Tá erradinho aqui. Beleza, então eu tenho aqui, por exemplo, inspiração, tipo, empreender
É. E assim vai. E aí, por exemplo, eu posso fazer ele aqui dentro, ou eu posso, né? Posso escrever a legenda aqui dentro. Ou posso, inclusive, anexar a foto, posso colocar uma data de entrega, por exemplo, eu colocar uma data aqui que eu quero que seja entregue. Aí eu salvo aqui, ó, eu vou ter ele vai me mostrar o que está pendente, o que para fazer, o que já está pronto. Então eu consigo anexar, tá vendo? Google Drive, eu consigo pegar do meu computador, do OneDrive, do Box. Então eu consigo colocar, por exemplo, atividades aqui. Se você tiver uma pessoa junto com você, é interessante você colocar aqui, por exemplo, se você tiver alguém trabalhando junto com você, você pode citar a pessoa e a pessoa recebe uma notificação para ela saber o que ela precisa fazer, por exemplo, nessa postagem aqui. E aí tem várias coisas aqui. Então, assim, as principais aqui, etiqueta, se você quiser etiquetar, tipo, em análise, falta coisa, pendente, prontinho, tudo certo, alguma coisa assim, você pode colocar também. Então, isso é bem legal. Então, eu costumo pegar, então eu já coloco aqui. Por exemplo, eu já fui lá no meu estúdio de criação ou dentro do MLabs e criei. E aí, quando eu criei, tá programadinho certinho, eu trago ele para cá, tá vendo? E aí, no celular, eu consigo fazer a mesma coisa. Por exemplo, o de inspiração. Tá prontinho, eu fiz aqui. Então, eu consigo ir movendo e aí eu já vou sabendo o que foi postado, o que não foi, o que eu preciso fazer. E aí, na minha linha editorial aqui, eu gosto de colocar as categorias, né? Eu deixo anotadinho para eu sempre estar consultando aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, quem sou eu, inspirações. É legal quando você coloca esse tracinho aqui, ó. Ele tem umas dicas de formatação aqui, ó. Você pode colocar negrito, ênfase, listas, tá vendo? Então ele te dá umas ideias aqui de como usar, porque ele é certinho. Então aí eu coloco aqui as categorias para eu sempre estar lembrando do processo. Isso aqui pode mudar as categorias, vai mudar de estratégia, então você pode mudar a qualquer momento. Então não tem problema. O cronograma ele é super legal. E aí, o que eu faço? Eu uso o checklist, por exemplo. Vou colocar para setembro. Como que vai ser o meu cronograma de setembro? Então, eu venho aqui, ó, e vou colocando, por exemplo, no dia 1º de setembro, eu vou colocar um meme, adicionar. E aí, como eu já vou ter as minhas ideias ali prontinhas, eu já vou construindo de acordo com o meu cronograma. Por exemplo, dia 2 vai ser uma dica de estratégia. Dica. Uma dica de estratégia. No dia 3 vai ser uma inspiração. Outra coisa muito legal também que é legal você fazer é colocar as datas comemorativas aqui, ó, para você lembrar. Porque se tiver alguma data é legal você ter elas aqui dentro e aí você vai colocando todas as datas comemorativas para você lembrar e para você fazer algum post específico daquilo, né? Que vai ser legal pro seu coisa. Então eu vou colocando aqui e assim que eu vou produzindo, ó, eu vou ticando ele aqui, ó. Olha que legal. Então eu já sei o que tá pronto e o que não tá. E o que eu vou fazendo? Então, eu tenho um cronograma para me basear no que eu tenho que fazer, por exemplo, no dia 1º. Vou sentar, então, por exemplo, hoje é dia 28.
dia 28 aqui. Então, para a semana que vem, eu já tenho que produzir um meme, uma dica de inspiração. Então, eu vou vir aqui nas minhas listas, eu vou ver o que, que eu tenho aqui, que ideia que eu já coloquei aqui, né? Porque eu vou sentar uma vez por mês para dar uma planejada. Então, eu vou ver o que, que tem aqui para eu produzir. Veja aquele que eu estou me sentindo mais tranquila de produzir. Então, vou lá, produzo. E aí, vou seguindo o meu cronograma aqui, o que, que eu vou postar. Então, eu tenho que produzir um meme, uma dica de estratégia, uma inspiração. Então, eu já sei ali os que eu tenho que produzir. E assim que eu for produzindo, eu vou ticando aqui. Isso dá uma sensação de alívio incrível. Faça, porque eu adoro lista, né? Então, para mim, dá uma sensação incrível. Então, isso aqui, ó, pode facilitar demais como você usar aí para fazer o seu conteúdo. Então, essa é a minha dica do Trello aqui, ó. Então, você pode guardar tudo aqui dentro, você pode fazer o planejamento da sua empresa aqui. Mas essa que eu mostrei hoje foi para criação de conteúdo para rede social. Então, isso daqui espero que te ajude. Beijo!